Olá, está no ar o programa Trânsito Seguro. Hoje a gente tem bastante notícia para falar sobre trânsito, sobre transporte, sobre mobilidade urbana e a gente vai falar hoje os assuntos que a gente divulgou durante a semana sobre regras para executar manobra de conversão ou de operação de retorno, né? Muito acidente acontece porque as pessoas fazem essas conversões e operação de retorno em locais proibidos. E ainda assim que permitido o local, será que eu posso fazer? Mesmo que permitido, quando que é proibido? Só quando tem placa? A gente vai falar das regras com imagens, tudo bem ilustrado para poder, quem está acompanhando aí, entender como é que funciona essas regras para quem vai fazer conversão à esquerda ou direita ou vai fazer uma operação de retorno. Vários acidentes acontecem por conta disso, as pessoas fazendo retorno em locais proibidos, né, que coloca em risco a segurança no trânsito. A gente vai falar também sobre que a Receita Federal, ela reduziu aí o custo para o trânsito de aduaneiro, trânsito aduaneiro. A gente vai falar, isso pode ter um reflexo bom na questão da importação, né, de mercadoria, talvez reduza o custo aí de mercadorias que vêm de fora do país. Também a gente separou aí para falar sobre um assunto polêmico que vem a cada dia no Brasil inteiro. A gente vê decisões, até criação de leis, publicação de leis. Prefeito, ele pode proibir a polícia militar, por exemplo, de remover um veículo por falta de pagamento de IPVA. A gente vai falar dessa situação como a gente divulgou durante a semana. Para você que está assistindo o programa, quer participar, envie para nós a sua dúvida de trânsito, a sua sugestão, algum problema de trânsito na sua cidade, através do WhatsApp, do DDD 11 9 4253 8598. DDD 11 94253 8598. Tem outra forma de mandar também a pergunta? Pode mandar. Pode mandar pelo meu Facebook, que é o facebook.com/Alessandro Ferro, como aparece embaixo, ou no próprio Facebook da TV Guarulhos também, que está sendo transmitido aí ao vivo pelo Facebook da TV Guarulhos. Aliás, a gente vai compartilhar aqui para quem está assistindo poder acompanhar pelo Facebook. Bom, a gente falou que ia falar sobre conversão e a operação de retorno. A conversão e a operação de retorno tem previsão no Código de Trânsito. Eu vou pedir para o Miller soltar aí a primeira imagem, que é o retorno 1, que a gente vai falar passo a passo aí dessa questão da operação de retorno. Como mostra na imagem, essa previsão tem lá no artigo 39 do Código de Trânsito Brasileiro. Lá traz assim, nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. Fluidez para os veículos, né? Observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Então, quando a gente vai fazer uma operação de conversão, a gente tem que se ater ao quê? Operação de retorno. As condições gerais. Se tem pedestre na via, se tem veículo, se oferece risco. Aqui é permitido, eu vou entrar e acabou. Não é assim que funciona. A gente tem que pensar nos outros também. A próxima imagem, por favor, retorno 2. A infração de trânsito para quem desobedece e faz uma operação de retorno em local proibido. Primeiro, os locais que são proibidos não necessariamente vai receber uma placa igual eu estou mostrando na imagem aí, que é uma seta em formato de, vamos dizer assim, de U, letra U em ponta cabeça, para ficar fácil de entender. É só proibido onde tem essa placa? Não. Fazer retorno em cima de faixa dupla, que nem mostra na imagem do lado direito da tela, um carro que faz conversão, ou melhor, retorno, passando em cima dessa faixa amarela, ele comete a mesma infração. Muita gente fala, essa faixa só não pode ultrapassar. Não é verdade. Essa faixa, ela proíbe também a operação de retorno, né? E também conversão. Se você for
Passar por cima dela para entrar numa via é proibido. Só é permitido se você for entrar num lote lindeiro. Uma garagem da sua casa, um comércio, etc. Isso é permitido. Para entrar numa outra via, não é permitido, é proibido. A próxima imagem, só um minutinho, antes volta na imagem. Então tá lá, artigo 206, inciso 1. Executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização. Infração gravíssima, 7 pontos. Multa de R$ 293,47. A próxima imagem, por favor. Aí já é a infração do inciso 2 do artigo 206. Executar operação de retorno, aí em vários locais. Aí aponta, nas curvas, em aclives, né? Em subidas ou descidas, declives. Fazer operação de retorno em cima de ponte, em cima de viaduto, interior de túneis. Também é proibido. Infração gravíssima, 7 pontos. O próximo slide. Agora, a infração do mesmo artigo, do inciso 3. Lá diz assim, passando por cima de calçada, né, fazer o retorno passando por cima de calçada, passeios, né, que é uma parte da calçada destinado aos pedestres, ilhas, ajardinamento ou canteiro divisor de pista de rolamento, refúgios, que são espécies de recuos, né, na calçada para veículo, e faixas de pedestres. E nas de veículos não motorizados, seria ciclovia, ciclofaixa. Então, se você faz retorno passando em cima de canteiro central, faixa de pedestre, é a mesma coisa, é infração de trânsito. O próximo slide. Próxima imagem, o inciso 4 do artigo 206. Ali já fala, executar a operação de retorno nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal. Alessandro, o que é interseção? Interseção é cruzamento de via, entroncamento, né, como a gente mostra aí, ó. Todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos. Então, se você faz retorno num cruzamento de via, num entroncamento, numa bifurcação, você está cometendo infração de trânsito, gravíssima, por sinal, e você está colocando em risco aí as pessoas em acidente de trânsito. A próxima imagem. Agora, o inciso 5 do código, inciso 5 do artigo 206. Lá atrás, executar a operação de retorno com prejuízo à livre circulação ou à segurança. Olha o detalhe agora, ainda que em locais permitidos. Aqui não tem placa, não tem faixa dupla amarela no meio, não é cruzamento, não é calçada, não é faixa de pedestre. Opa, aqui eu posso retornar. Só que se você fez os veículos pararem para você fazer a sua manobra, né? Você colocou em risco lá os veículos ou os pedestres, a sua manobra passa a ser uma infração gravíssima com multa de R$ 293,47. Agora o último slide. Artigo 207 do Código de Trânsito. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. O que vai dizer se é proibido ou não? Aquelas placas com a seta, né? Para a esquerda ou para a direita. E aquela faixa dupla amarela no meio também, ela proíbe a conversão. Só um minutinho, pessoal. Pode falar. A direção está falando aqui, pode... Tá. Vamos lá. Bom, a gente vai... Tudo bem essa questão de retorno e cruzamento? Então, cuidado, ocorre muito acidente nesses locais, tá bom? Bom, a gente vai chamar agora o vídeo do nosso apoiador cultural e a gente já continua. CNH suspenso ou cassada? Problemas com multas? Ligue agora para San Serviços, São Paulo, 3019-4884, 3019-4884 ou pelo WhatsApp 95994-9749, 95994-9749. San Serviços, em defesa do motorista. Bom, então tá aí. A gente precisou dar uma acelerada aí, porque o tempo passa muito rápido. Meia hora de programa passa voando. Bom,
Então é isso, pessoal. Cuidado aí com a questão de operação de retorno e cruzamento. A gente vai recebendo já pergunta dos internautas. E a pergunta aqui é do Onésio. Onésio não fala de onde é. Vem via Facebook. Onésio, ele não fala de onde é. Depois manda de onde é aí. Ele pergunta assim, é permitido suspensão a ar nos carros? Interessante a pergunta. Eu respondi até uma pergunta dessa esses dias aí, sobre essa questão de suspensão em carro. A gente está com tempo ainda, diretor, para poder responder ou dá para continuar? Bom, vamos responder nesse bloco ainda. A pergunta do Onésio é o seguinte, pode ter suspensão a ar em carro? A resolução que trata de alteração em suspensão é a resolução 479 de 2014. Lá fala veículos até 3.500 quilos. Ele pode ter a suspensão com regulagem, né? A ar ou do outro tipo, aquela catraca que é antiga. Só que a altura mínima do solo lá, medindo lá do chassi ou da parte mais baixa da carroceria do carro, é de 10 centímetros. Não pode ter menos que isso. Tem que estar constando lá no documento do veículo, no campo de observações, a nova altura do veículo. Então muita gente faz lá a alteração, faz a medição, registra no documento do veículo. Depois é pego numa fiscalização e aí está mais baixo que isso, está passivo de autuação. Se não conseguir levantar o veículo, você pode até ter o veículo removido para o pátio por falta de segurança. Então cuidado aí, tá bom? Um abraço a Onésio aí que participou do programa Trânsito Seguro. Bom, a gente continua, deixa eu ir mudando as telas aqui, para ver se tem chegado mais perguntas nas outras páginas do Facebook. Vamos lá. Bom, a gente vai falar do próximo assunto. Agora tem uma outra imagem, eu vou pedir para colocar aí, que é da questão da aduaneira, né? O trânsito da aduaneira, é o trânsito aduaneira. Coloca essa imagem para nós, por favor, Miller. Então tá aí, ó. A Receita Federal, ela moderniza o trânsito aduaneiro. O regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro é o que permite o transporte de mercadoria de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de tributos. É aplicado, por exemplo, para mercadorias que desembarcam no litoral e são transportadas para portos secos no interior do país, ou para mercadorias estrangeiras que estão apenas de passagem aqui pelo nosso território nacional. A Receita Federal promoveu a modernização desse regime aduaneiro, facilitando e conferindo maior automação ao trâmite das mercadorias, reduzindo custos e o tempo de todo o processo de importação. Então pode voltar aqui, por favor. Isso é importante, né? Você reduzir custos, porque isso pode refletir aí na mercadoria, no transporte em geral. Então é uma notícia boa aí para nós. Como é que está de tempo? Podemos fazer mais um minuto? Então vamos continuar aí para a gente responder mais uma pergunta aqui. Paulo Ferreira vem via Facebook. Ele pergunta o seguinte, o novo RG substitui a CNH? Bom, ele deve estar falando aí, o Paulo Ferreira, daquele novo modelo, né, da documento de identidade, que o pessoal fala documento único, que ele tem todos os documentos lá, vem CPF, carteira, título de eleitor, e agora ele vem também o número do RG, ou melhor, o número da CNH do motorista. Vem escrito lá, o número do registro da habilitação. Ele não substitui a habilitação propriamente dita. Por quê? Porque nesse novo RG, nesse novo layout, ele vem somente o número do registro. Ele não traz lá a categoria de habilitação, não traz a validade do exame médico. Portanto, ele não substitui a habilitação, documento físico, ou a CNH eletrônica, que é a habilitação em formato digital, que ela serve para efeitos de fiscalização, tá bom? Bom, vamos lá, a gente continua e vamos aqui mudar de tela e o pessoal está acenando aqui. Antes da gente continuar, vamos fazer nosso intervalo, a gente já volta com o programa Transeguro, não sai daí, é rapidinho. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer.
e de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, Me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro. Bom, a gente continua o programa e eu tenho aqui a participação do meu amigo Ângelo Tazinafo. Ele manda aqui para eu falar sobre a isenção de taxa para renovação de habilitação para pessoas com mais de 60 anos. Então, o que acontece? Esse é um projeto de lei, né? Ele já passou pela Comissão de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, né? Na Comissão de Direitos Humanos das Pessoas Idosas, e agora ele tem que passar por outras comissões, né? Comissão de Viação e Transporte, a Comissão de Finanças e Tributos, Comissão de Justiça e Cidadania, passando por essas comissões, aí provavelmente ele vai ser aprovado, mas por enquanto é só projeto de lei, né? A gente aguarda, pode ser que em breve seja aprovado aí, que as pessoas com mais de 60 anos não precisem pagar taxas para renovar a habilitação. Eu acho justo, né? Porque geralmente são pessoas, geralmente não é uma regra, mas geralmente as pessoas já estão aposentadas, recebendo aquele maravilhoso salário, né, de aposentadoria. Então, tudo que as pessoas já mais idosas puderem serem isentas, melhor, né? Isso não tenha dúvida. Um abraço aí, meu amigo Ângelo, que está sempre participando do programa Trânsito Seguro. Bom, a gente comentou aí, dentre os assuntos que a gente ia falar hoje no programa, que é sobre um caso, eu vou até abrir aqui para eu verificar um caso, para eu ver que ocorreu na cidade de Valença, na Bahia. Eu tentei acessar o Diário Oficial lá do município para verificar se essa lei era verdadeira, mas eu não consegui. Entrei no site lá da Prefeitura de Valença, na Bahia, eu clicava em cima do jornal Diário Oficial, mas não conseguia abrir. Eu queria confirmar, porque você tem muito fake news, né? Mas eu não sei, pode acontecer. O que diz essa lei, se for verdadeira, né? Mas se não for, importante que a gente comente isso, é a Lei Municipal número 2607, de 20 de janeiro de 2020. Ela dispõe sobre a proibição de apreensão de veículos automotores por meio de blitz do IPVA, no âmbito do município de Valença, Bahia. Aqui o prefeito municipal de Valença, estado da Bahia, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei. Não haverá recolhimento, retenção ou apreensão de veículos no âmbito do município de Valença, estado da Bahia, pela identificação do não pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores ou qualquer outro tributo, exceto se existir outra hipótese de recolhimento ou retenção prevista na Lei Federal 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então é assim, pessoal, isso
nos grupos de profissionais de trânsito, isso cai como... o pessoal fica indignado, né? Por quê? Porque prefeito tem essa autoridade? Ele tem autoridade para legislar sobre trânsito? Não tem autoridade para legislar sobre trânsito. A gente, inclusive, preparou um material com duas imagens. Eu vou pedir para o pessoal, Jalmiller, colocar aí o Competência Legislar 1, que é a primeira imagem, que aí a gente vai comentando em cima, né? Bom, a quem compete criar leis? A gente fala a quem compete legislar sobre o trânsito, tá? A quem compete criar leis, mudar regras de trânsito? A gente tem lá essa competência já traz lá na Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 11. Está lá, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. A próxima imagem, por favor. Então, nós falamos lá vamos dizer assim, a lei máxima do nosso país, Constituição Federal. Tá? Agora, a próxima imagem. Depois da Constituição, né, as leis que vêm abaixo, nós temos lá o Código de Trânsito. Então lá, Lei Federal 9.503, 23 de setembro de 97, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 12. Compete ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, inciso 1, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, a quem compete estabelecer normas referidas no Código de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito. Agora lá, o inciso 7, zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares. E o inciso 10, normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, agora o detalhe, registro e licenciamento de veículos. Pode voltar aqui, por favor. Então, não compete ao ao prefeito, né, ao município, legislar sobre trânsito. Ele pode propor alteração, pode propor pode propor o uso de uma sinalização de trânsito, né, e ele pode ser autorizado a usar ou não. Então, aqui existe um equívoco, se essa lei for verdadeira, o prefeito não tem essa autonomia. Então, o alerta que eu chamo é assim, cuidado, porque na minha cidade é assim também, o prefeito lá, ele publicou uma lei, a polícia não pode prender carro se o IPVA não tiver pago. Ele não tem competência para isso. Então, cuidado que você pode ter o seu veículo removido. Isso não impede, tá, da Polícia Militar remover o seu veículo, porque assim, a polícia fiscaliza não é em cima do IPVA atrasado. Se você não paga o IPVA, o que acontece? Você não licencia o carro. Se você não licencia o carro, você está sujeito a ter o veículo removido. Né? Artigo 230, inciso 5 do Código de Trânsito, né? A falta de licenciamento. Tá ok? Bom, a gente vai colocar de novo o vídeo do nosso apoiador cultural e a gente já volta. Serviço. CNH suspenso ou cassada? Problemas com multas? Ligue agora para San Serviços, São Paulo, 3019-4884, 3019-4884 ou pelo WhatsApp 95994-9749, 95994-9749. San Serviços, em defesa do motorista. Então tá aí, nosso apoiador cultural do programa Transseguro. Eu recebo aqui a participação do Vanderlei, ele manda via Messenger. Ele diz assim, tomei uma multa de deixar de guardar a distância de segurança frontal deixar de guardar a distância frontal. Qual que é a distância que eu tenho que andar do veículo da frente? Bom, essa previsão, um abraço aí, obrigado pela participação, Vanderlei. Essa multa, essa previsão está lá dessa multa no artigo 192 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz assim, deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Na legislação de trânsito, o Vanderlei, não traz distância em metros que você tem que manter. Isso não está escrito lá, né? A distância que você tem que guardar
de segurança. A única situação que traz no Código de Trânsito, que traz uma distância regulamentar, é a distância que você tem que passar de um ciclista. Lá está definido, é 1,5 metro, está escrito no Código de Trânsito. Agora, a distância que você tem que andar do carro da frente ou do carro do lado, não está escrito. Isso, você como motorista tem que ser um motorista preventivo. Você tem que saber que no trânsito existem vários fatores. Você tem a questão, o tempo de reação, você tem mais o espaço de frenagem, aquelas aulas de direção defensiva que a gente aprende, né, no processo de habilitação. Você tem que guardar distância porque tem o tempo de reação, mais o acionamento do freio, o veículo não para na hora. Então é assim, você tem que guardar uma distância segura do veículo que segue à frente e o veículo que segue ao lado. Então não traz uma distância em metros. Provavelmente o agente que fez a autuação deve ter percebido que você andava muito próximo ao veículo da frente. Então, assim, não sei o que aconteceu, mas a infração, ela existe, ela está aí, você pode ser autuado se deixar de guardar a distância de segurança, tá bom? Bom, a gente continua o programa e a gente recebe mais uma pergunta aqui. Sandro Rosa vem via Messenger do Facebook também. Meu carro pode ser preso com o licenciamento atrasado até 30 dias? Meu carro pode ser preso por licenciamento atrasado até 30 dias? Eu acho que o Sandro aqui, ele deve estar assim, imaginando que quando o licenciamento do veículo vence, é igual à habilitação, né? A nossa habilitação, quando vence, ela tem mais 30 dias para poder... você pode andar até 30 dias depois que vence. Aliás, nós até recebemos aí um contato de um agente de trânsito lá do Rio de Janeiro questionando, não são, são 30 dias úteis, né? Ele comentou, são 30 dias úteis. Se caiu no final de semana lá, tal, né? O dia 30 caiu no domingo, por exemplo, né? Ele já, ou melhor, caiu dia 30 na sexta-feira, dia 1º, ele já, no sábado ele já deveria estar com a habilitação em ordem, já não vai aceitar. É assim, realmente fala de 30 dias, tá? Agora, para o licenciamento não tem prazo, venceu, venceu. Eu vou te dar um exemplo da cidade de São Paulo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles têm uma ordem de serviço que permite que o policial deixe de remover o veículo para o pátio para veículos que têm o licenciamento atrasado até 30 dias. Eles consideram algumas coisas. Às vezes a pessoa está com pessoas enfermas dentro do veículo, né? Pessoa doente, está com pessoa com dificuldade de locomoção, criança, idoso, enfim. Aquele local não tem linha de ônibus regular. Se acontecer, o policial pode fazer autuação se o veículo oferecer segurança para circular. Também não vai liberar um veículo com licenciamento atrasado e com o pneu tudo liso. Isso aí está oferecendo risco. Se o veículo estiver perfeito, em perfeito estado, só o licenciamento atrasado até 30 dias, a Polícia Militar de São Paulo, ela tem esse documento que permite que os policiais liberem os veículos. Mas isso não é uma regra para o país, tá bom? Então, cuidado, venceu, não deixe atrasar, faça aí o licenciamento quanto antes. Principalmente se você for pedir para que venha via correio, né? É bom você se antecipar, tá? Bom, a gente continua o programa. E vamos mudar as telas aqui. Está acenando aqui, acabou o tempo? Bom, pessoal, a gente não vai continuar porque tem outros programas que precisam entrar no horário certo aí para não atrasar a grade da TV. Esse programa vai estar disponível aí no canal do YouTube do programa Trânsito Seguro, vai estar disponível, sendo compartilhado também nas nossas mídias sociais, tá bom? Obrigado a todos que participaram. A semana que vem a gente volta aí com mais programa Trânsito Seguro. Tchau, tchau.